Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Irmãos, cá para nós, que assunto fantástico, que assunto maravilhoso, que assunto enriquecedor. Sabe, eu estou amando de verdade estar repassando isso com os irmãos. Nós tivemos estudos nesse sentido e estudamos, né, assim, sobre vida no espírito já há alguns anos. E lentamente a gente vai perdendo aquele foco, aquela clareza sobre o assunto. Então, o Senhor nos deu a graça de estarmos novamente falando sobre vida no espírito. E, gente, que beleza, que coisa boa. Bom demais. Em nome de Jesus, que os irmãos possam conseguir apreciar, conseguir ver o quanto é maravilhoso você conseguir fazer essa distinção entre corpo, alma, espírito, coração, alma, conseguir distinguir tudo, sabe? Para que você possa, para que possamos, né, caminhar com aquela paz que excede todo entendimento, que é vivermos segundo o Espírito, vida no Espírito, onde não há condenação alguma, sabe? É fantástico. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está nos dando a graça de mais uma vez estarmos estudando esse assunto tão caro, tão abençoado, tão maravilhoso. Pai Santo, em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente vivermos em conformidade com o Espírito. Que vivamos verdadeiramente, Pai, onde não há condenação, onde a paz do Senhor reina, em nome de Jesus. Pai Santo, direciona-nos, guia-nos essa noite para a honra e glória do Teu nome, eu te peço. Fale aos nossos corações. Tira todo empecilho do nosso meio, toda preguiça, todo desânimo, esquecimento. Ó Senhor, limpa-nos. Pai, que nós não sejamos meramente religiosos, mas que nós possamos desfrutar verdadeiramente da beleza que é sermos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na terça-feira passada, nós falamos sobre alimentação no espírito. E essa alimentação, ela vem principalmente, até onde nós vimos, através da nossa consciência. Lembra que nós entendemos o que é o coração? E nós entendemos claramente, demonstrado biblicamente, que o coração é formado por consciência, vontade, emoção e mente. E nós recebemos, nós ficamos sabendo o que é certo, o que é errado, como nos conduzirmos através da consciência, porque essa consciência é um atributo do Espírito. Tudo isso nós já vimos. Se você não viu, veja lá, por favorzinho, para você poder desfrutar e se alegrar muito em saber o caminho, em saber o que é correto, em saber se você está verdadeiramente alimentando o seu espírito ou a sua alma ou se meramente o seu corpo. Sabe? Então, em nome de Jesus, veja lá. Só vou atualizar os irmãos para que nós possamos aprender isso e continuarmos a partir daqui. Irmãos, em nome de Jesus, nós já vimos então como nós alimentamos o nosso espírito e começa com a nossa consciência que é um atributo do espírito que é infundida da parte de Deus nos dizendo como devemos caminhar. Mas nós temos a nossa vontade, as nossas emoções e a nossa mente que muitas vezes arrasoa para um lado errado, tem vontade de fazer uma outra coisa, as emoções tendem, né? Eu queria muito fazer, sabe? Eu queria muito e por eu não poder fazer eu fico triste. Ou eu quero fazer coisas que me deixem alegre e aí eu fico alegre. E nós temos a consciência ali que é o fiel da balança de todo esse movimento da nossa alma. Lembra que nós vimos em Hebreus? A palavra de Deus é apta para discernir
e separar juntas e medulas, alma e espírito, e discernir as intenções do coração. Intenções do coração já é o coração por completo. Não é só a alma, a mente, não é só a alma, os três atributos da alma. Tá claro? Então nós vamos avançar agora nesse coração. Irmãos, o nosso coração é o órgão do amor. É o órgão pelo qual nós amamos a Deus, pelo qual nós adoramos a Deus. O nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esses três atributos da alma, mais esse do espírito, que é a consciência, é com ele que nós amamos. Por isso o amor tem as características que os irmãos já conhecem. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 36, versos 25, 26 e 27. Medita que nós vamos estar bastante fundamentados nesses três versículos hoje. Então, 25, 26 e 27. Aqui é uma profecia, tá bom? Então, espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Onde ficam os ídolos, irmãos? Nas nossas vontades, emoções, fica deixando a nossa consciência nublada. Os ídolos fazem isso. Mas o Senhor nos deu a palavra dele que irá limpar. Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, irmãos, aqui nós temos uma sequência. Nós temos, vai espargir o nosso coração com água pura, ou seja, nossa mente, nossa vontade, nossa emoção, limpar da má consciência. Lembra que nós falamos sobre má consciência? Então essa água irá limpar o nosso coração, essas quatro partes. E vai tirar esse coração de pedra e colocar um coração novo, um coração de carne. E nós também receberemos espírito novo. Espírito novo. Ou seja, quando nosso espírito é tocado pelo Espírito de Deus, quando nós o aceitamos, quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, o nosso espírito é tocado. Então, esse é um novo espírito. Nós vamos ver direitinho uma nova geração do espírito que é colocado dentro de nós. E, por fim, não é só isso que acontece. Irmãos, guardem isso. Não é só isso que acontece, mas eu colocarei o meu espírito dentro de vós. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso. De verdade. Se você ouve essas palavras e fica assim, o que tem de interessante nisso? Ore, irmãos, para que Deus possa revelar isso a você. Sabe, irmãos, de verdade, a igreja, ela entrou, a igreja, de modo geral, nesse período, ela entrou em uma letargia, em uma, sabe assim, totalmente desassociada do Espírito. Lembra que nós falamos que a alma cobre o Espírito e aí a gente não sabe se está alimentando o Espírito, a alma ou o corpo, e nós confundimos tudo. Então, irmãos, hoje, e eu vou dizer para os irmãos, principalmente a igreja evangélica, está assim, totalmente, não totalmente, mas quase totalmente por fora de vida no Espírito, de ter uma vida que reflete a obra de Cristo, que bebe do sacrifício, que bebe das insondáveis riquezas de Cristo. Tudo isso, irmãos, porque
falta o Espírito, falta vida no Espírito e falta conhecimento. Vamos lá. Nós falamos na reunião passada, na terça-feira, sobre alguns passos. E para que nós possamos ter o nosso coração limpo e que tudo isso aqui aconteça conosco, nós precisamos cumprir 4 passos. Praticamente todos os dias. Primeiro passo, voltar o nosso coração a Deus. Como que faz isso, pastora Cássia? A sua consciência te dirá algo. E a sua vontade te dirá uma outra coisa. E as suas emoções outra coisa. E o seu... Entendeu? E você ficará com a sua consciência. Você irá orar a Deus. Senhor, que o meu coração esteja voltado ao Senhor. Ou seja, através da minha consciência, esse primeiro atributo que recebe as informações dos céus, de Deus, do Espírito de Deus em nós, nós submetermos a vontade, a emoção e a mente a Cristo. Exemplo prático. O pastor Acácio fala que você tem que ler a Bíblia, não é? Então a sua consciência é ativada logo de manhã. Nossa, eu preciso ler a Bíblia. Nossa, mas eu tô tomando esse banho aqui, porque eu vou pro trabalho agorinha, e esse banho quente tá tão gostoso. Ah, eu vou passar mais uns 5 minutos aqui, uns 10 minutos aqui. A sua consciência já disse que você tem que ler a Bíblia. Porque é a verdade. Mas a sua vontade disse outra coisa. O que você tem que fazer? Senhor, que o meu coração esteja voltado ao Senhor. E você tem que abrir mão desse banho gostoso que você está tendo no seu corpo, não é? Que está comandando, que está gerando os seus efeitos na alma. Você precisa abrir mão disso e se voltar para o Senhor desde o início. E aí vai acontecer uma série, passo 2, uma série de coisas irá acontecer. Aí você precisa, como nós já falamos na terça-feira passada, você precisa exercitar o seu crer. Você precisa exercitar o seu crer. Então você vai fazer crendo, você vai agir por fé. Tudo em você, ou quase tudo em você está dizendo, não vamos ficar aqui curtindo mais essa aguinha gostosinha na cabeça. E você sai dali e age por fé, tendo a certeza, crendo, exercitando a fé, colocando ela para funcionar. Então você sai, você lê a palavra, você ora a Deus, você separa aqueles 10, 15 minutos ali que você estaria banhando, você separa para Deus, e você lê o texto e fala, Senhor, fala comigo, e você fica rememorando aquele texto o dia inteiro. Estou dando um pequeno exemplo, irmãos, assim, prático, para os irmãos terem noção de como é isso. Pode ser um problema grave, pode ser um problema com seu cônjuge, pode ser um problema no trabalho, pode ser uma série de coisas assim. E você precisa voltar o seu coração para Deus, não agir em conformidade com a sua vontade, com seus desejos, com as suas emoções, mas agir em conformidade com a consciência que Deus te trouxe. E você agindo, essa ação é o exercitar da fé. Você vai exercitar a sua fé, o crer. Porque você estará alimentando e vivendo em conformidade com a consciência em detrimento das outras partes do coração. É assim que faz. Tá bom? Terceiro passo, purificação. Como que é essa purificação? Nós falamos de purificação tratando tanto das nossas ações quanto do confessar a verdade. Como é que nós somos purificados? Confessando a verdade. Não mentindo, não criando coisinhas, não nada. Se você está em pecado, se você está em falha, confesse. E busque um caminhar diferente, um outro caminho. Busque um outro caminho. Se não for assim, você não estará alimentando o seu espírito, você está alimentando a sua própria alma. Então não vai haver a purificação. E por último, como nós vimos aqui, renovar o coração. Você perceberá que dia após dia, alimentando o seu espírito,
o seu coração irá sendo modificado, ele vai sendo renovado. Sabe aquela vontade que você tinha de ficar no banho o tempo todo? Aqueles 15 minutos? De repente você irá perceber, nossa, eu nem quis ficar no banho o tempo todo, eu quis ir ler a Bíblia. Percebe uma renovação, você começa a ser transformado na sua vontade. Você começa a ser transformado na sua mente. Aquilo que te irritava profundamente, aquilo que te causava algum tipo de indignação, você vai passar por aquilo e você pensa, nossa, olha, o que aconteceu? Exercitei tanto a minha fé, confiei tanto no Senhor, e agora, essa coisa que me afligia tanto, eu passei por ela e agora que eu estou percebendo que... Não é de ver que fulano fez isso mesmo? Não é de ver que fulano falou para mim isso? Dias atrás eu não aceitaria. Né? Eu iria para cima, eu iria dizer o contrário, ou eu agiria de modo diferente. Sei lá, meu marido chegou atrasado em casa, eu sempre quebrei os pratos na cabeça dele, sempre. E agora eu decidi fazer conforme manda a minha consciência, a mulher sabe, edifica a casa e tal. E ele chegou atrasado e eu não quebrei os pratos. E aí, passado algum tempo, aí ele não chega mais atrasado. Porque você foi sábia, porque você exercitou a fé, porque houve purificação e porque houve renovação. Então é Deus agindo mediante a uma novidade de vida, um modo diferente de viver. Então esses 4 passos: voltar o coração para Deus, exercitar a sua fé, o seu crer, purificar-se aos pés do Senhor e absorver esse renovo, essa renovação. Desse modo, irmãos, o coração funcionará perfeitamente. Se não for assim, o coração se tornará corrupto e cada vez mais corrupto. Não interessando, não importando onde você esteja. Irmãos, é tão simples de conhecer um coração corrupto, independentemente de onde ele esteja. É muito fácil. Qual é o principal, irmãos? Qual é o principal? A principal função do diabo? Qual é o principal desejo do diabo? Aí você poderá me dizer: roubar, matar e destruir, não é? Deixa eu te dizer, esse não é o maior desejo e essa não é a maior função. A função do diabo é, independentemente de onde você esteja, afastar você de Deus. É só isso que importa. Não importa se você é um religioso, se você vai todo domingo, se você é uma pessoa que canta forte na reunião. O que importa para o diabo é te distanciar de Deus. Só isso. Só. Então, quando eu estou falando aqui sobre um coração corrupto, um coração corrompido, nós vamos falar nisso no domingo. À noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Um coração que toma de Cristo apenas o que quer é um coração corrupto. Entende? É um coração corrompido, é um coração que está distante de Deus, porque a Bíblia nos diz que nós devemos adorar a Deus em espírito. Funções do Espírito, buscando focar no Espírito, Espírito. Não, mas não é bom louvar a Deus com a nossa alma, a gente abre o braço, a gente fala, Jesus, eu te amo, e faz uma dança e tal, e com o nosso corpo. É bom, mas Deus não está procurando essas pessoas, não. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Esses são as pessoas que Deus está procurando. Então, um coração corrupto não adorará a Deus em espírito e em verdade. Ele irá catar aqui mais ou menos o que Deus pode oferecer a ele, ou o que ele quer de Deus, e dentro do coração dele, ele viverá não em conformidade com a consciência,
com o atributo do Espírito, adorar em espírito e em verdade. Não em consonância com o Espírito, com esse atributo do Espírito que está no coração. Mas ele vai viver segundo as suas próprias vontades, as suas próprias emoções e a sua própria mente. E se der uma coisinha ou outra, ele pega ali do cristianismo. Por exemplo, perdoar. Não, perdoar não. Não quero isso. Ter uma vida casta diante de Deus. Não. Também não quero isso. Uma vida que sem vícios. Não, também não quero isso. Comer o melhor que a terra produz. Ah, eu quero, isso eu quero. Aí, beleza, vou batalhar para isso. Entenderam, irmãos? Isso é corrupto, um coração corrupto. Um coração que não vive em conformidade com a vontade de Deus. Ler a palavra, meditar na palavra, é mandamento, irmãos. Ah, não, isso eu não quero. Eu quero, o que eu quero? Aí escolhe o que quer, o que não quer, tira fora, é inegociável, né? Não quero e acabou. Vou ser cristão do meu jeito. Se Deus quiser, assim, né? Coração corrupto. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa muito séria para os irmãos agora. O coração, como eu disse anteriormente, é o órgão do amor. É o órgão pelo qual nós devemos amar. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Com todo o nosso entendimento. Entende isso, povo de Deus? Amar a Deus, a sua vontade deve estar cativa a Deus. Lembra que nós sempre falamos sobre isso? O centro decisório do seu ser se desloca para o objeto amado. Então, a sua vontade pertence a Deus. As suas emoções pertencem a Deus. Devem pertencer. A sua mente pertence a Deus. E como é que você vai fazer com que esses três partes da alma pertençam a Deus? Submetendo a essa parte do espírito que é a consciência. É assim. Se você não ama a Deus, irmãos, se nós não amamos a Deus, o Senhor não se manifestará a nós. Se o nosso coração é corrupto, se o nosso coração é torto, nós não amamos a Deus de todo o nosso coração. Por isso, nós temos o tipo de cristãos que temos no Brasil e aí pelo mundo afora. Não amam a Deus de todo o coração. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Irmãos do céu, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o coração por completo, não é? Consciência, as quatro partes. Mas ele vai asseverar essa questão de toda a tua alma. Agora, toda a tua alma é vontade, sentimentos e mente. Toda a tua alma. Todo o teu entendimento. Afunilou um pouco mais. Todo o teu entendimento. Agora chegou na parte mais alta da alma. A parte mais alta da alma é o entendimento, a mente.
de toda a tua mente. E agora vem a parte do corpo, que é com toda a sua força. Com toda a sua força. Ame ao Senhor. Ou seja, esse aspecto prático. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, se o nosso coração estiver extraviado, se nós estivermos alimentando de modo errado os nossos corações, não tem para onde ir. Nós não vamos ter a manifestação de Deus nas nossas vidas. Nós não viveremos de modo a desfrutarmos dessa filiação maravilhosa que é o próprio Deus em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Sabe uma igreja que acabou? A igreja de Éfeso. Lembra? Ao anjo da igreja de Éfeso. Tenho visto o teu labor, o teu trabalho. Tenho visto que vocês são assim excelentes na palavra. Vocês testam os apóstolos, os falsos apóstolos. A pessoa chega em Éfeso se dizendo apóstolo e vocês testam ele e provam que eles não são apóstolos. Geniais, excelentes. Aí vem a palavra de Deus, mais uma vez. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu melhor amor, ou o teu primeiro amor. Abandonou o amor. Tinha a cabeça desse tamanho de conhecimento. O apóstolo Paulo morou lá um tempo. Ensinou, não é? Tinha a cabeça enorme de conhecimento, mas sentimento, vontade e emoções submetidos a si mesmos e não à consciência e não priorizando, buscando a comunhão com Deus, não tendo como primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então a igreja acabou. Porque a Bíblia diz: como abandonaste o melhor amor, arrepende-te, senão virei a ti e retirarei o teu candeeiro, retirarei a luz que há em ti, eu vou tirar. Irmãos, não é o que nós estamos vivendo hoje. Como é que pode, irmãos, cristãos, evangélicos, estarem assim absolutamente destruídos pela política? Destruído pelos Netflix, destruído por todo tipo de loucura. Como que pode os casamentos cristãos estarem sendo destruídos por egoísmo, falta de amor? Sabe como que pode isso, irmãos? Isso é absurdo, absurdo demais. Mas é o que Deus está dizendo. Olha, se o seu coração ele não está puro, ele não está bom, ele não está pronto, ele não está debaixo dessa vida no Espírito, é claro que você vai atrair para si um monte de acusação, um monte de condenação, sabe, um monte dessas coisas. Não tem como. Então, nosso coração, irmãos, precisa estar do jeito certo para amarmos ao Senhor. Se não estiver, nós não o amaremos. Colossenses 2, verso 13. Aliás, antes disso, Efésios 2, 1 e 5. Efésios 2, 1 e 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos. Como mortos? O nosso espírito estava morto. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que eu quero deixar claro aqui para os irmãos? A alma e o corpo dos seres humanos na queda de Adão continua vivo, não é?
Aí morre ao fim de um ciclo. A idade vai chegando e as pessoas morrem. Mas o espírito estava morto. Nós vimos lá em Ezequiel a promessa, aquele processo. Novo coração, e não só um novo coração, mas o próprio Espírito de Deus no espírito do homem. Então, irmãos, é isso. Eu vou correr aqui só para poder trabalhar uma coisinha aqui. Efésios 2, 1 e 5, nós vimos que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Colossenses 2, verso 13. E a gente termina, tá bom? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Não vai dar pra gente avançar. Vou deixar assim um pouco em suspenso. Na terça-feira que vem a gente continua a partir daqui, de Colossenses 2, 13, pra gente não avançar muito no horário. Então, irmãos, nós estávamos mortos. E agora nós temos vida no nosso espírito, nós temos o próprio Deus em nós. O Espírito dentro do nosso espírito, ativando a consciência, direcionando como devemos agir, como devemos nos alimentar, no tocante às coisas espirituais, o que devemos alimentar, alimento sólido. Então, irmãos, em nome de Jesus, você está tendo a condição de ouvir isso, aproveite. Em nome de Jesus, e não permita que seu coração seja corrompido. Você sabe como se alimentar, você sabe o que tem que fazer, a sua consciência já disse o que você deve fazer. É claro que ela já disse. Não é? Então, em nome de Jesus, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, na sua consciência, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração. Não endureça o coração. Não endureçamos nossos corações. Pai de amor, de infinita graça, muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. Pai, muito obrigado, Pai, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e o Senhor nos deu vida. Mas não somente nos deu vida, mas o Senhor agora está ativo e falando conosco através da nossa consciência, para que haja comunhão, para que haja intuição, para que nós saibamos até o porvir, como a Tua palavra nos garante. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Muito obrigado por tudo. E ajuda-nos a refletirmos isso, a vivermos em conformidade com a Tua palavra, em conformidade com o Teu Espírito. Pai, muito obrigado porque o Teu Espírito está no nosso Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Ó Senhor, muito obrigado por esse grande privilégio. Pai Santo, abençoa a noite de cada um dos irmãos, o restante da semana. Abençoa no domingo a nossa confraternização de 17 anos de aniversário. Em nome do Teu Filho Jesus é que eu te peço. Amém. Muitíssimo obrigado, ótima noite e até domingo de manhã com Davi e à noite com o nosso aniversário.